O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Presidente do Equador cede e derruba alta dos combustíveis. Isso foi no final de semana, depois de um domingo ali, um sabadão de negociações, porém ainda tensos, tá? No Equador. A gente vai fazer aqui uma breve recapitulação, porém, no fim das contas, o presidente revogou o decreto dos combustíveis, tá? Nesse sentido, meu caro Matias, eu queria inclusive aproveitar que teve um ouvinte nosso que ele mandou um comentário dizendo que o pacotão do Lenin Moreno envolvia outras medidas. Aí eu peço até desculpas para os nossos ouvintes, porque eu acho que no primeiro programa que a gente falou do assunto, dois programas atrás... A gente citou o paquetaço, mas não se aprofundou. A gente não entrou em detalhes do pacote e ficou parecendo que era só o combustível, e que o combustível foi o que deixou a galera mais pé da vida. Foi o estopim, né? Isso. Jogaram gasolina na fogueira. Então, quem mandou aqui foi o nosso ouvinte Luciano, tá? Mando aqui um abraço para ele, um agradecimento. Então, dentre outras medidas, teve o aumento de ajuda mensal para famílias pobres, eliminação de alguns impostos, uma mudança aqui de algumas regras trabalhistas, mudanças de questões previdenciárias também, menos férias para funcionários públicos, tirando a força pública e serviços sociais, reformas para novos contratos, novas modalidades de contratos trabalhistas para quem quer iniciar um empreendimento, né? Acho que é o bom e velho PJ, facilidades para teletrabalho, acho que é trabalho à distância, né? Do jornal El Comércio aqui, então tá em castelhano, nova forma de jubilação patronal, enfim, era um pacotão aqui de várias medidas. Porém, né, o estopim acabou sendo a questão dos combustíveis, que foi o que foi revogado depois de conversas com o líder indígena Jaime Vargas, que é presidente da CONAIE, Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador. O presidente Lenin Moreno disse: o bem mais valioso que temos é a paz, e eu valorizo a paz como valorizo o sacrifício dos irmãos indígenas. Aprendi a amar os indígenas quando era pequeno, sempre admirei sua sabedoria e respeito sua cultura, tá? Porém, como dito, não foi um fim de semana exatamente tranquilo. Por quê? Toque de recolher foi mantido, tá? Quito foi ocupada pelo exército, tá? A gente comentou que o governo tinha sido transferido temporariamente para Guayaquil, porque Quito foi tomada pelos manifestantes. O governo mandou o exército para Quito, porque a polícia não estava dando conta dos manifestantes. Teve até uma cena que ficou emblemática, né, dos manifestantes desarmando os policiais. Isso, a gente até comentou no programa passado que vários foram detidos. E a própria Libertadores feminina, que está sendo sediada no Equador, teve as partidas adiadas também, como, né, era de se esperar. E, então assim, no final de semana, nós tivemos as conversas, porém, não foi apenas conversa, apenas paz e tudo mais. E aí, outra coisa que é importante de destacar: o decreto dos combustíveis foi retirado, porém, foi formada uma comissão de trabalho pela paz para também conversar sobre os outros temas das medidas do governo. Então, assim, revogaram dos combustíveis, mas ainda vão ter que negociar as outras também. Tá bom? Segundo a Defensoria Popular do Equador, né, acredito que seja que nem a Defensoria Pública que tem nos Estados brasileiros e tem a da União também, o número de mortos no total foram 7 manifestantes, tá, nessas 2 semanas de protestos.
Números oficiais, evidentemente, né? Porque os meios de jornalismo independente estão registrando muitas mais mortes, né? E, inclusive a própria Telesur, né, que acabou sendo cortado o sinal, ela postou um vídeo no qual 3 policiais teriam atirado o manifestante uma ponte. Jogaram o cara da ponte? Meu Deus. É que só tem o pós, né? 3 corpos próximo da ponte e a polícia em cima. Entendi. Enfim, até foi pego aqui no contrapé. E nesse cenário, nós tivemos na segunda-feira uma celebração em Quito, as pessoas celebrando o fim do decreto dos combustíveis. Ao mesmo tempo, tivemos lideranças de oposição buscando sair do país, buscando refúgios. O principal nome delas foi a ex-presidente do Parlamento Equatoriano, Gabriela Rivadeneira, que pediu refúgio na Embaixada do México em Quito na terça-feira, dia 15. Ela disse que ela e sua família sofreram ameaças nos dias anteriores. Ela, que foi, acredito que ainda seja, né, mas uma aliada do Rafael Correa, quando ele era presidente, tá? E ela disse que sofreu ameaças, ela e sua família sofreram ameaças, que teriam dito a ela que as ameaças cessariam se ela falasse sobre o Rafael Correa, né? Para mim não está muito claro, talvez se ela dissesse que o Rafael Correa estava por trás dos protestos, alguma coisa assim, né? Então, assim, é bom deixar claro que a situação no Equador não foi tranquilizada do dia para a noite e ela não está 100% tranquilizada. Foi formado esse grupo para dialogar com o governo cedeu nesse decreto, só que aí vamos lembrar também coisas que a gente falou no programa passado e no programa retrasado. A revogação dos subsídios dos combustíveis faz parte do acordo do Equador com o FMI. Ou seja, em algum momento isso vai ter que voltar, isso vai ter que ser colocado de volta na mesa de negociação. Talvez dessa forma, de uma maneira um pouco mais racional, né? Mais, como a gente mencionou aqui no programa, fazer uma transição, fazer uma coisa progressiva, né? E não da noite para o dia numa canetada. E segundo, outro motivo do Lenin Moreno ter cedido é porque, e aí a gente vai repetir também o que a gente falou aqui, ele não tem muita base de apoio na sociedade equatoriana. Ele tem o aparato de Estado ao seu favor, né, judiciário e forças armadas, porém, pensando na sociedade, ele não tem tanto uma base de apoio assim. Por quê? Porque para a esquerda ele é um traidor e para a direita ele é um Rafael Correa enrustido, ele é um esquerdista enrustido, alguma coisa assim. Tá? Então, essa é outra coisa importante de deixar claro. Tá? Mas, tá aí, fim do aumento da canetada dos combustíveis no Equador. Aí a gente continua no Império Inca e vamos para o Peru. Primeiro uma notícia de hoje, que aí eu achei assim, bizarro. Tá? Porque a manchete é o seguinte, meu caro Matias: Supremo do Peru decide no fim do mês sobre ação contra fechamento do Congresso. Tá? Os juízes do Supremo do Peru, os 7 juízes... Coronel Supremo e todo. Tiveram uma sessão reservada de 3 horas, e aí o presidente, Ernesto Blume, disse que a data para decidir a admissibilidade, né, da ação será dia 29 de outubro. Aí eu me pergunto, meu caro Matias, o presidente dissolveu o Congresso dia 30 de setembro. Mês passado. Isso. O que a Suprema Corte do Peru tem para fazer que vai esperar quase um mês basicamente, para dar um parecer sobre o ato mais importante da política do país, sei lá, não sei, acho que desde a eleição do Pepeca, no mínimo, talvez desde o impeachment do Pepeca, não sei. Mas assim, que os caras têm para votar? Não, olha, gente, olha só, o negócio foi dia 30. Aí eles se reuniram hoje, 18 dias depois,
para falar, a gente vai decidir no dia 29. Assim, é uma referência que infelizmente você não vai pegar, mas vários dos nossos ouvintes vão. Parece o Entebate no Senhor dos Anéis, que é quando os Ents, as árvores que falam, se reúnem e eles demoram horas pra só se apresentar. E os hobbits estão com pressa, porque tipo, tá tendo a guerra, vocês têm que ajudar nós. Eu assisti as Duas Torres. Meu Deus! Que orgulho de você. Então, muito simpáticas essas arvorezinhas. Mas então assim, que o Supremo do Peru tem pra fazer que não é pra votar, não é pra deliberar sobre esse troço pra ontem. Assim, é bizarro, tá? Então, né, mas tá aí. O Supremo do Peru disse hoje que vão decidir isso dia 29. O relator do caso será Carlos Ramos, tá, que vai preparar, né, justamente o relatório. Ele disse que é uma responsabilidade pessoal de caráter histórico e que vai ser debatido e votado no dia 29 próximo. E outra notícia sobre o Peru, meu caro Matias, é que nessa semana também a Comissão de Veneza, tá? Que é uma, digamos assim, uma comissão observadora, não observadora, consultiva, né? Do Conselho Europeu, tá? Sobre questões constitucionais. Os partidos peruanos pediram, né, justamente um parecer para a Comissão de Veneza. Não seria nada vinculante, até porque, eu vou repetir, é um órgão europeu, é um órgão do Conselho Europeu. E a Comissão de Veneza publicou o seu parecer, a sua opinião, né, nesse dia 14 de outubro. Foi um ouvinte que nos mandou essa notícia do jornal Diário Correio do Peru, e dizendo que todo o processo de reforma constitucional deve preservar o princípio de separação de poderes e que não é habitual, tá? Não é habitual vincular uma reforma constitucional a uma moção de confiança. Ou seja, o que eles estão dizendo? Né? Eles não podem usar termos muito fortes porque, né, é uma organização consultiva e extra-Peru. Mas eles estão basicamente dizendo que, olha, a gente acha que se vocês querem mudar a Constituição, tem que respeitar os poderes e tal, só que o que o Martim Vizcarra fez não é o habitual. Então, assim, não sei se eles estão dizendo que ele armou, que ele, né, manobrou ali a lei a favor dele, mas esse foi o parecer aí da Comissão de Veneza, tá? A Comissão de Veneza, que inclusive um tempo atrás foi tema de questão na prova de Direito do CACD, e eu não saberia responder. Cruzamos a fronteira, vamos mais uma fronteira. Mas seguimos no antigo Império Seguimos no antigo Império Inca, onde vamos a Bolívia. Por quê? Né? Esse final de semana, domingo, dia 20, teremos eleições presidenciais na Bolívia, tá? A gente vai ter 3 eleições nessa próxima semana, tá? Na Bolívia, dia 20, e na Suíça também, embora na Suíça, né? Assim, as eleições da Suíça, assim, né? Vão ser meio, né? Tudo bem. E no dia 21 tem eleição no Canadá. Porque eles decidem tudo por plebiscito. Tudo. Então, assim, as eleições... Você lembra o nome do primeiro-ministro suíço? Não, mas em minha defesa são vários. Eles ficam rodando no poder. Então. Tem a questão dos cantões, enfim. Isso. A Suíça não tem paralelo. Então, né, já tá lá, Asterix entre os Helvécios. Mas, e no dia 21 teremos eleições no Canadá, tá? Em que Justin Trudeau será colocado à prova. Mas, na Bolívia, né, nós temos 2 discussões. A primeira delas é uma discussão que a gente já teve aqui no programa, ano passado ou retrasado, que é: o Evo Morales está buscando o 4º mandato, argumentando que a contagem, entre aspas, zerou com a nova Constituição, porém vamos lembrar que a população não aprovou isso, né? Isso não foi aprovado quando foi a referendo. A gente até repercutiu, né, a campanha dele, que citava Star Wars. Isso. Mas ele foi derrotado nas urnas justamente por essa medida, né? E a gente até fez o comparativo com o Rafael Correa, que
conseguiu aprovar, né, a reeleição, só que valendo justamente para a próxima eleição. Isso. Ele não poderia concorrer justamente. Ele não seria beneficiado. Daí o Lênin Moreno acabou sendo o candidato da situação e estamos aí. Estamos aí. Aí a Silvia Colombo, repórter da Folha, que a gente várias vezes referenda aqui, ela fez uma coletânea das 3 principais pesquisas de opinião. Segundo uma delas, da Ipsos Bolívia, o Evo Morales seria eleito no primeiro turno, tá? Que ele teria 40% das intenções de voto, e o segundo colocado, Carlos Mesa, 22%. A Bolívia segue uma regra parecida com a da Argentina, tá? Ou a Argentina segue a regra parecida com a Bolívia, não sei quem veio primeiro. Que é, para você ganhar no primeiro turno, você precisa ter ou 50% mais 1, que nem aqui no Brasil, ou então 40%, a partir de 40%, com pelo menos 10% de diferença para o segundo colocado. Tá? Então, segundo o cenário da Ipsos Bolívia, o Evo Morales levaria no primeiro turno. Já o Ciesmori diz que o Evo tem 36% e o Mesa tem 26%. E o Via Ciência dá 38,8% para o Evo e 28,4% para o Mesa. Ou seja, eu acho que é provável que nós tenhamos segundo turno na Bolívia. Sim. Né? Vamos ver. E assim como no Equador, né, que a gente lembrou no programa passado, esse recorte étnico, né, por conta aí da disputa histórica entre Quito e Guayaquil, na Bolívia a gente tem uma situação parecida, né, entre as cidades do altiplano, né, La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro e Santa Cruz. E daí são os Cojas e os Cambas, né? Que é algo que está sempre presente na política boliviana, né? Inclusive Santa Cruz, que é o estado mais rico, né? O departamento mais rico, até por conta das jazidas minerais, né? Não à toa, um dos principais times da cidade de Santa Cruz de la Sierra é o Oriente Petroleiro, da onde vem a grande parte da riqueza boliviana. Então isso está presente nas eleições também, né? E salvo engano, Santa Cruz, pelo que você até já me disse uma vez, Santa Cruz é uma cidade mais espanhola, mais branca na sua composição, sim, né? Sim, menos indígena. E aí, aproveitando esse gancho, meu caro Matias, nós tivemos nessa semana um grande protesto contra o Evo Morales por lideranças indígenas que estarão descontentes com o Evo, né? E inclusive, quando eu estive visitando Santa Cruz, eu conversei com um Guarani, um Guarani boliviano, que era muito crítico ao governo Evo Morales, mas não reproduzindo o discurso crucenho, né? Mas numa questão mais autóctone, vamos dizer, justamente assim, dessa questão de que o Evo teria traído as comunidades dos povos originários, até porque esse indígena em questão estava protestando contra a construção de uma rodovia que passaria no meio de uma aldeia. E assim... É uma coisa que a gente já até comentou aqui outras vezes, mas assim, o Evo Morales, ele tá no poder na Bolívia há muito tempo. Então, você acaba virando, são 13 anos, né? Foi até conferir aqui. Você vira vidraça. Né? Então, assim, mesmo ele sendo o primeiro presidente indígena da história da Bolívia, tudo mais, ele acaba virando vidraça. Aí, meu caro Matias, a gente sai do Império Inca, cruza uma outra fronteira, só para comentar aqui uma coisa bizarra, né? Porque se nesse fim de semana a gente vai ter eleição na Bolívia, no outro a gente vai ter as eleições Buquebus, que você registrou o nome, copyleft, na Argentina e no Uruguai. E aí, essa noite a gente teve debate na Argentina entre o Macri e o Fernandes, o Alberto Fernandes, né, que está bastante à frente nas pesquisas, ficou bem à frente nas primárias. E aí... E os outros candidatos. Também, mas, né? E os cabos da Ciolo. É o Boca River, né? Apesar de que o Fernandes é torcedor do Argentinos Júnior, mas reproduz muito a lógica atual do futebol argentino, né? Os outros são coadjuvantes.
E aí, depois do debate, antes do debate, na verdade, ele estava dando uma entrevista numa rádio, e aí ele disse que a candidatura do Alberto Fernandes é uma candidatura kirchnerista que vai trazer de volta o populismo. E Nossa, jura que é uma candidatura kirchnerista? Não à toa a Cristina é a vice, né? Mas calma. Sim. E o populismo é como quando você passa a administração da casa à sua mulher e em vez de pagar as contas, ela usa o cartão de crédito. Usa, até que um dia você tem de hipotecar a sua casa. Tá prendendo... Assim, 2019, irmão. Não, e é muita convivência com o Bolsonaro que só sabe fazer metáfora em relação ao casamento. Porque é a grande vida especialidade doméstica dele, né? Foi casado 3 vezes. Não, casamento, vida doméstica, né? Pois é. E assim, no caso do Macri fica até mais ridículo isso, porque a mulher dele é uma empresária bem-sucedida. Pois é. 2019, irmão. Tipo, o cara tá em campanha, tá atrás, contra um candidato que tem como vice uma mulher que já foi presidente. A primeira. E aí o cara me solta. Aí que acontece? Se ele perde a eleição, vão culpar o comunismo, o Fórum de São Paulo. Mas olha a groselha que o irmão me solta. Não, e teve um ato de campanha também. Não, e só pra... Desculpa, tem uma outra coisa aqui que é bom colocar também, que a gente não tá falando isso pra ser, sei lá, desconstruidão, porque, né, alguma coisa assim. Não é só por ser uma frase completamente deslocada da realidade. Você mesmo lembrou da esposa do Macri, que é uma empresária de sucesso, mas é o seguinte, se botar um cartão de crédito na mão do Matias, que não é um cara consumista, e jogar ele numa loja que tenha todas as camisas de futebol do mundo, irmão, a conta vai vir, entendeu? Vai vir o PIB de um país na conta. Já aconteceu. Pois é. Então, assim, o cara fala não apenas como se a mulher ela não administra o negócio e tal, a mulher é fútil, faz compras, como se homens também não tivessem impulso consumista. Isso. Né? E todo mundo vai ter o seu ponto fraco ali de impulso consumista. A gente vive numa sociedade consumista, infelizmente. Então, é uma coisa completamente surreal. E aí a Cristina Kirchner foi lá e compartilhou o vídeo, né, o áudio, dizendo que ele é um machistinha. Viram só? Eu tinha avisado. Né? Então, assim, é ela que usou o diminutivo, inclusive, tá? Então, assim, surreal, cara. 2019, numa campanha eleitoral, o cara me solta essa. Não, e até, assim, justamente pelo apontamento das pesquisas e também das primárias, bateu o desespero, né, em relação ao Macri, já que num ato de campanha rolou ali até tipo um momento televangelista, né? Que uma eleitora numa cadeira de rodas levantou para abraçar o Macri. Ele deu um beijo no pé dela. Né? Enfim. Justamente indo atrás desse segmento que tem crescido eleição na Argentina, né? Mas ele tá desesperado. A questão é essa, ele tá desesperado. Né? Alguém avisa para ele que mulher vota. Né? E justamente nos últimos anos na Argentina, uma das principais pautas nas ruas foi justamente pela despenalização do aborto, né? Sim, a questão do lenços verdes e tal. A gente comentou isso no ano passado, que o Congresso ficou travado e tal. O próprio Macri teve que ceder em relação a isso, né? Justamente pela baixa popularidade, porque ele dizia que se fosse eleito não iria abrir para discussão, mas a água bateu na bunda, enfim. Aí cruzamos mais uma fronteira, vamos aqui para o Brasil com 3 breves notícias. A primeira é que o Brasil cedeu o agreement, né, o aceite, né, para o novo embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman, tá? Ele ainda será sabatinado pelo Congresso dos Estados Unidos, tá? De qualquer maneira. Então, né? Mas as consultas ali extraoficiais já aceitaram, né? E assim, não é uma coisa... 99% das vezes é uma consulta protocolar, né? Que tem sempre aquele 1% que dá problema, como por exemplo foi o caso daquela vez do embaixador israelense no governo Dilma, porém
de qualquer maneira, temos aqui o nome, né, do novo provável futuro embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele que, inclusive, já trabalhou em Brasília, né? Não era embaixador, mas entre 2011 e 2014 ele fez parte da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. A segunda notícia é que hoje o Brasil foi reeleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tá? Em grande companhia. Pois é. O que aconteceu? Na nota em que o Brasil celebra, né, a sua eleição, ele cumprimenta, né, os países eleitos. Né? Então, ele cumprimenta Alemanha, Armênia, Coreia do Sul, Japão, Ilhas Marshall, Indonésia, Líbia, Mauritânia, Namíbia, Países Baixos, Polônia e Sudão. E, na mesma nota, infelizmente, para a segunda vaga reservada ao grupo latino-americano e caribenho, foi eleita a Venezuela do regime legítimo de Nicolás Maduro. Tal fato revela que ainda há muito ser feito para a conscientização da comunidade internacional a respeito do estado catastrófico dos direitos humanos naquele país e mostra deficiências do sistema multilateral na área dos direitos humanos. Né? Que é uma coisa que, assim, todo mundo diz desde sempre. Agora, o curioso é que, na nota, a Mauritânia é um dos países em que a gente falou anteriormente, a gente falou de Uganda, é um dos países em que você ser homossexual é punível com a morte, tá? O Sudão, até outro dia, era um regime extremamente violento e nada garante que, né, o Sudão vai ficar estável para sempre. A Líbia, basicamente, é um estado falido atualmente. Né? A Líbia, você não tem absolutamente nenhum sistema vigente de proteção de direitos humanos que seja, tenha autoridade por todo o território nacional. Tá? Então, assim, mesmo a Indonésia, que é uma democracia, também não é exatamente um país, né, assim, muito progressista em pautas de direitos humanos. Então, assim, é uma nota quase surreal, porque, olha, a gente foi eleito junto com a Venezuela, e isso não pode dar legitimidade para o governo venezuelano, mas parabéns aí para a Mauritânia. Porque ser gay e ser morto por isso não tem problema. Então, assim, vejam, eu não estou dizendo que o Brasil deveria, na nota, comprar briga com a Mauritânia, com o Sudão, com a Líbia. Deveria ter um agradecimento protocolar e pronto, até porque é aquele tipo de eleição que, na verdade, foi desenhado anteriormente mesmo. Né? O Brasil, inclusive, quase perdeu ali na coordenação para uma eventual candidatura costa-riquenha. Então, né, mas em cima da hora, né, arrumaram ali os pauzinhos. Então, assim, isso que foi surreal, né? Então, e outra coisa, na Líbia a gente tem relatos de escravização de pessoas, né? Então, assim, de fato mostra os defeitos do sistema internacional. A gente falou isso aqui uma vez, a gente tem essa tarefa, às vezes, de conscientizar um pouco sobre as pessoas. Quando Israel saiu da Unesco, né, é muito comum você ter um discurso das pessoas falarem a ONU é anti-Israel, a Unesco era anti-Israel. Só que o que acontece? Quando você vê lá as votações na Unesco, o número de países que não têm relações com Israel acabava sendo muito maior dos países que queriam votar a favor de Israel. Inclusive o Brasil, no mínimo, se abstém. Isso quando não vota contra Israel. Então não é que, sim, que a ONU ou a Unesco são anti-Israel nesse caso. Acabava sendo uma questão de números. Assim como no Conselho de Direitos Humanos da ONU, você sempre vai ter regime sórdido. Né? O Uganda de Idi Amin foi do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Né? É uma forma, inclusive, do próprio regime se preservar. E, finalmente, hoje, né, segundo a repórter Marina Dias, da Folha de São Paulo e outras fontes de informações, o governo vai suspender, né, a nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil em Washington. Tá? Isso, assim, primeiro, isso é um desdobramento em parte da política interna, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, aqui a gente vai acabar entrando rapidamente nesse tema, mas o Eduardo Bolsonaro está sendo proposto para ser o líder da bancada do governo na Câmara dos Deputados, né? E que seria, de fato, um papel talvez mais importante, pensando no governo, pensando inclusive na sua relação paterna, né, do que a embaixada. Segundo,
o próprio fato do governo, né, não estar ali falando exatamente o mesmo idioma que o legislativo, em nenhum momento... Com a própria base. Em nenhum momento garante que o Eduardo Bolsonaro seria aprovado no Senado, na votação do Senado. Né? Então, suspenderam a nomeação dele por razões internas. Agora, aí, meu caro Matias, eu fiz uma pequena conta aqui, eu trago essa conta para os nossos ouvintes, eu fiz essa conta a partir da Galeria dos Embaixadores do site do Itamaraty, tá? O cargo de embaixador brasileiro em Washington está vago desde 11 de abril de 2019, tá? A Galeria do Itamaraty traz uma data posterior, porém, no Diário Oficial da União, o afastamento do embaixador foi no dia 11 de abril de 2019. Isso quer dizer que o Brasil está há 189 dias sem embaixador nos Estados Unidos, que é um dos principais parceiros comerciais e econômicos brasileiros, é a maior economia do mundo, né, o gigante hemisférico, digamos assim, e é o país com a qual o atual presidente do Brasil sempre pregou boas relações. E estamos há 189 dias sem embaixador. Isso é fato, tá? Isso aqui é um número, tá? Não adianta ficar bravo comigo. A última vez que essa vaga ficou tanto tempo vacante, meu caro Matias, foi quando, em 29 de junho de 1968, saiu o Vasco Tristão Leitão da Cunha e o Mário Gibson Alves Barbosa, que depois foi inclusive chanceler brasileiro, assumiu apenas em 21 de fevereiro de 69. Foram 237 dias de vacância. Nossa, Felipe, o que teve aí no meio? Então, exatamente, você lembrou muito bem. É a transição do Castelo Branco para o Costa e Silva, quando a gente tem ali o início do endurecimento do regime, que é no final de 68, quando a gente vai ter o AI-5. E que o Zuenir Ventura, inclusive, batizou seu livro de 1968, o ano que não acabou. Isso. Então, assim, foi a transição do Castelo Branco pro Costa e Silva que teve uma grande convulsão interna, inclusive. Porque, vamos lembrar, você tinha a ala que era contra o endurecimento do regime. E, nesse caso, são 237 dias de vacância. Ou seja, desde 21 de fevereiro de 1969 que a Embaixada Brasileira em Washington não fica tanto tempo sem um embaixador. Olha que surreal. Por quê? Porque estavam esperando ter ali uma espécie de, sei lá, um quórum garantido que votasse a favor do Eduardo Bolsonaro. Então, foi anunciado hoje, né, foi veiculado hoje, que por questões internas da base do governo, essa nomeação foi suspensa. E, finalmente, vamos até o México, onde tivemos uma semana extremamente violenta no país. Tá? Primeiro, na segunda-feira, dia 14, um cartel de drogas emboscou 13 policiais em Michoacán, deixando 13 policiais mortos. Aí, na terça-feira, dia 15, nós tivemos outros 15 mortos, dentre eles um militar e 14 civis, tá? Não sei se dentre esses 14 civis estavam inclusos policiais ou não. E hoje, né, basicamente nesse momento, em Culiacán, nós estamos tendo um cenário ali de barricadas e troca de tiros, devido a boatos de que um dos filhos do El Chapo foi preso, né? Então, temos aí uma semana bastante violenta. O filho do El Chapo que teria sido preso é o Ovidio Guzmán Lopes, tá? Que é filho do segundo casamento do El Chapo. E ele teria sido preso por tráfico de cocaína a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E todos esses acontecimentos ocorrem na costa do Pacífico, né? Isso.